Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Conexão Contábil. O Brasil é um dos países mais difíceis de você iniciar um novo negócio, de você empreender, e boa parte disso acontece devido à grande burocracia, grande quantidade de normas, de exigências legais que o governo impõe aos futuros empresários. Visando reduzir um pouco isso daí, o governo federal, através da Lei 13.874 de 2019, instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Uma lei que basicamente tenta diminuir essa burocracia e deixar mais fácil você iniciar um negócio e você conseguir sobreviver nesse ambiente comercial no Brasil. Agora, será que isso é o suficiente? Vamos falar sobre isso no programa de hoje. Meu nome é André Charoni, eu sou contador, professor universitário com mais de 10 anos de experiência e está começando agora o Conexão Contábil. A Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, aprovou a até então Medida Provisória da Liberdade Econômica, que basicamente é uma lei que foi criada pelo governo federal com o objetivo de tentar reduzir a burocracia, reduzir as exigências legais e deixar o ambiente de negócios mais livre, mais flexível e mais adaptado no Brasil. Então, com a criação da Lei 13.874, foi aprovada essa medida provisória e agora você tem já em vigor todas essas simplificações que foram colocadas pelo governo federal. O Brasil é considerado, até então, um dos países mais difíceis de você empreender, de você iniciar um negócio. Em um ranking feito entre 159 países, o Brasil ficou na posição de 150, sendo o número 27 nas Américas. Ou seja, é um país de realmente pouca liberdade econômica em que fica difícil de você empreender. Isso acontece especialmente por causa do grande volume de regulamentações existentes no Brasil. São muitas regrinhas que não fazem o menor sentido, são muitos alvarás, são muitas exigências certificadas que não servem para nada, a não ser dar trabalho para os órgãos públicos que muitas vezes não têm função nenhuma e são cheios de aspones, só vivendo às custas do governo. Isso tudo aumenta a burocracia e aumenta o custo com conformidade, que é o custo que as empresas gastam, anualmente com a manutenção da sua parte burocrática, enfim, de atender as exigências do governo, de conseguir certidões, alvarás, etc. E, como eu falei muitas vezes, desnecessários. Foi justamente visando reduzir essa burocracia, reduzir esses custos e aumentar a produtividade e, consequentemente, a competitividade das empresas brasileiras no cenário internacional que criou-se essa Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, com a intenção de reduzir essa burocracia, de reduzir esses empecilhos que fazem com que o empresário tenha tanta dificuldade no Brasil. Inclusive, a expectativa da equipe econômica do governo com essa nova lei é de que o Brasil consiga saltar até 100 posições. Então ele saia da posição 150, passe até ali a posição 50 no ranking de liberdade econômica. O que ainda não é o ideal, mas já seria um avanço considerável caso realmente fosse alcançado. Então, para isso realmente acontecer, são necessárias algumas posturas, e essa lei traz alguns benefícios que podem ser considerados bons para as empresas. Nesse programa, a gente vai comentar sobre os principais deles, especialmente aqueles envolvendo a nossa área contábil e empresarial. Então, um dos pontos que a lei traz e que nós consideramos bastante benéfico em termos de liberdade econômica seria o fim do alvará para atividades de baixo risco. Então, se você tem, por exemplo, um salão de belezas, um pequeno comércio, algo que não tenha nenhum risco à saúde, nenhum risco à segurança das pessoas, você tem a dispensa do alvará a partir dessa nova lei. Isso torna muito mais barato a sua atividade, você não gasta mais com ter que contratar um profissional para poder desenrolar aquele alvará. E nós estamos no Brasil, nós sabemos que muitas vezes esses alvarás só eram conseguidos se você desse um papinho para o fiscal, se você conversasse com ele. Tem muito funcionário público que acaba fazendo essa chantagem com os empresários. Então, essa eliminação do alvarás sem necessidade para atividades de baixo risco é extremamente salutar para a nossa liberdade econômica. Incentiva o empreendedorismo e deixa mais barato também as atividades dos empresários. Um outro ponto muito importante, esse bem relacionado com a nossa área contábil, foi a substituição do e-social e a extinção do Bloco K. Tanto o e-social quanto o Bloco K, eles são módulos, são ferramentas do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Só que ambos são ferramentas que não funcionaram direito, diferente, por exemplo, da nota fiscal eletrônica, que também faz parte do SPED, mas que conseguiu funcionar corretamente e hoje é utilizada por todas as empresas.
O e-social até hoje, principalmente para as pequenas e médias empresas, não conseguiu ser utilizado, e mesmo para as grandes empresas que têm um sistema mais robusto, que têm uma equipe maior no departamento pessoal, ainda assim essas empresas até hoje têm dificuldade de enviar corretamente o e-social, muitas vezes por erro do sistema. Então gastou-se muito dinheiro com cursos, né? Inclusive temos muitos colegas que ficaram ricos aí vendendo curso de e-social e que hoje estão já desesperados com o fim ou com a substituição desse sistema, mas a verdade é que gastou-se muito dinheiro e o governo não conseguiu nem fazer a parte dele, nem atender com um sistema que realmente funcionasse corretamente. Então, com essa lei da liberdade econômica, a tendência é que o e-social seja substituído por um sistema mais simplificado. Eu não confio muito no que vem de governo nenhum, então vamos esperar para saber se realmente esse sistema vai ser simplificado, mas nós temos essa esperança. Então a ideia é que realmente venha um sistema mais simples e que seja acessível para todas as empresas e você não tem que gastar novamente rios de dinheiro para fazer cursos, para se especializar em algo como o e-social, que não aumenta em nada a produtividade da sua empresa, só aumenta, né, a satisfação desse governo por burocracia que historicamente o governo brasileiro tem. Então vamos esperar que realmente essa substituição aconteça e que o sistema novo venha mais simples e mais acessível. Em relação ao bloco K, né, basicamente você tinha no bloco K um detalhamento de toda a sua produção, algo que não é para o governo saber, isso é algo que a empresa tem que fazer o controle interno dela, então também foi realmente salutar aí essa eliminação do bloco K em relação aos outros módulos do SPED. Um outro ponto muito interessante dessa lei da liberdade econômica foi a criação do termo abuso regulatório, né, e a imposição do fim desse abuso regulatório. O que seria esse abuso regulatório? Durante muito tempo no Brasil, o Estado foi visto como um rei soberano, que poderia mandar e desmandar em tudo e em todos, muitas vezes passando por cima da lei para fazê-lo. Parece que a lei só existia para o contribuinte e não para o Estado. Então, a ideia dessa Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, com a instituição do abuso regulatório, é acabar com isso daí, ou seja, o Estado não pode abusar do seu poder de regular em cima das empresas. Então, as regulamentações que sejam consideradas inúteis ou que realmente não agreguem valor para a empresa terão que ser eliminadas. Isso é algo meio subjetivo, mas que é muito importante que o Estado, né, atual, que o governo federal se manifeste e diga que, olha, a partir de agora, a função do Estado não é mais encher de regulamentação a atividade empresarial, mas sim incentivar. Então, a ideia é que, com o fim desse abuso regulatório que existia no Brasil, isso realmente aconteça. E a lei, ela prevê algumas situações que podem ser consideradas como abuso regulatório. A gente vai colocar, se você estiver assistindo pelo YouTube esse vídeo, na descrição do nosso vídeo a relação completa, mas basicamente são essas situações aqui. Então, criar reserva de mercado ao favorecer na regulação grupo econômico ou profissional em prejuízo aos demais concorrentes. A gente sabe que no Brasil existiu, né, e enfim, a gente está tentando eliminar isso daí, mas a tendência é que isso nunca desapareça completamente, uma propinocracia muito grande. Então, existem grupos econômicos que se mantêm no poder devido a essa regulamentação estatal, que impedem que outros concorrentes cheguem no mercado. Então, com essa criação da Lei de Liberdade Econômica, a ideia é que isso deixe de existir. Um outro ponto importante aqui também seria aumentar os custos de transações sem demonstração de benefícios, ou seja, você colocar procedimentos que as empresas precisem fazer e que realmente não tragam benefícios para elas, apenas a norma por existir a norma. Isso também, a ideia é que seja eliminada com essa declaração. Então, são várias situações que o governo colocou, por exemplo, criar demanda artificial ou compulsória de produtos, serviço ou atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros. Ou seja, a ideia é que a partir de agora, essa mania de brasileiro de tudo que você precisa fazer, você tem que ter um documento autenticado no cartório, a ideia é que isso desapareça. Então, realmente, se você só precise usar os serviços de cartório para situações que realmente sejam importantes. Tá? Inclusive, um outro ponto seria justamente esse, né? Para tentar diminuir um pouquinho esse poder exagerado dos cartórios e simplificar, deixar mais baratos os processos, essa lei permitiu que contadores e advogados, durante processos na junta comercial, né, processos de registro mercantis, façam autenticação de documentos. Então, se eu, como contador, vou entrar com um processo para abertura de empresa de um cliente meu, eu posso anexar nesse processo apenas uma cópia simples, por exemplo, da identidade daquele cliente,
e eu, como contador, como profissional, posso atestar que aquele documento é verdadeiro. Então eu faço o papel do cartório sem cobrar a margem do meu cliente, e com isso o custo com o processo acaba sendo menor e você tem uma liberdade maior para poder montar a empresa. Bom, infelizmente isso é todo o tempo que nós temos nesse primeiro bloco. Vamos fazer então um intervalo comercial e voltamos a seguir com mais algumas informações sobre essa lei de liberdade econômica. Até lá! O portal Meu Ensino oferece a usuários de todo o Brasil cursos online de qualidade a preço acessível. Aqui você pode estudar em qualquer lugar e a qualquer hora, no seu computador, tablet ou celular. Você mesmo monta o seu plano de estudos de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Temos cursos a partir de R$ 9,90, elaborados por professores especialistas, mestres e doutores, com experiência e renome no mercado. É a sua oportunidade de enriquecer o seu currículo e se destacar de seus concorrentes. Nossos certificados seguem os padrões definidos pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação e são válidos em todo o território nacional, podendo ser utilizados para atividades complementares em faculdades e universidades e também para o serviço público. Temos ainda 3 cursos inteiramente grátis para que você possa conhecer nossa metodologia. Não perca tempo, venha conhecer nosso site www.meuensino.com. O que faz um bom escritório de contabilidade? O que define o melhor serviço? No escritório Belconta Belém Contabilidade, acreditamos na excelência da qualidade, em mais de 30 anos de experiência de mercado. E é essa experiência que fala por nós. Somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Belém pelos relevantes serviços prestados. Entre em contato com nossa equipe pelo telefone 91-3222-1533, pelo WhatsApp 919-9994-4102. Bem-vindos novamente ao programa Conexão Contábil. O nosso segundo programa, que você inclusive pode visualizar na íntegra no nosso canal do YouTube, vamos deixar aqui o nosso link, nós falamos sobre o processo de abertura de empresas e falamos sobre os tipos de sociedade que você pode escolher, né? Se você for montar uma empresa com sócios, você pode montar uma sociedade limitada ou uma SA, né? São os 2 tipos mais comuns. E se você for montar uma empresa sozinho, você poderia escolher entre o empresário individual e a EIRELI. Então você pode encontrar isso no nosso segundo programa. Só que essa lei de liberdade econômica fez uma pequena alteração em relação a isso daí. Nós falamos nesse nosso segundo programa que a EIRELI, né, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ela foi criada como uma alternativa ao empreendedor individual. Por quê? O empreendedor individual, para fins legais, ele não é considerado uma pessoa jurídica. Então, o patrimônio, né, da atividade econômica, da empresa, digamos assim, se confunde com o patrimônio do empresário. Ou seja, se ele entrar em falência, por exemplo, os credores vão poder ir atrás do seu patrimônio de pessoa física. No entanto, a Lei de Liberdade Econômica criou uma alteração em relação a esse processo de registro de tipos de sociedade. Nós falamos nesse nosso segundo programa que o empresário, a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, foi criada como uma alternativa ao empresário individual. Por quê? O empresário individual, legalmente falando, não é considerado uma pessoa jurídica. Então, embora ele tenha CNPJ, inscrição estadual, municipal, etc., mas se ele entrar em falência, por exemplo, os credores podem ir atrás do patrimônio pessoal do sócio. Por isso, muitas pessoas até então faziam uma sociedade limitada fictícia, em que ela tinha 99% do capital social e 1% ficava para um laranja, enfim, a esposa, o esposo, um tio, enfim, alguém que era só mesmo para figurar, para poder criar uma sociedade limitada que precisava de 2 pessoas. Então o governo criou já há muito tempo a EIRELI, e a EIRELI você poderia montar uma empresa de uma única pessoa com responsabilidade limitada, ou seja, resguardando o seu patrimônio pessoal. Só que ainda assim a EIRELI tinha algumas desvantagens. Primeiro, você não poderia montar mais de uma EIRELI. Então se você criasse uma EIRELI, era apenas aquela que você poderia montar. Você poderia fazer no máximo criar filiais, você não poderia criar uma outra empresa sobre essa constituição de EIRELI. Diferente de sociedade limitada, em que é limitada posso criar quantas empresas eu quiser. Então, além disso, você tinha também uma limitação em relação ao capital social. A EIRELI tinha que ter um capital social de no mínimo 100 salários mínimos. No entanto, com a criação
da Lei de Liberdade Econômica, surgiu uma nova figura nesse quadro de sociedades brasileiras, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. Então ela é basicamente uma sociedade limitada, como qualquer outra. Normalmente eu reforço, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, assista novamente o nosso segundo programa lá no canal do YouTube, que você vai poder ter uma visão melhor. Mas a Sociedade Limitada Unipessoal é uma sociedade limitada como qualquer outra, com todos os benefícios, só que de apenas uma pessoa. Então hoje você tem essa possibilidade de montar uma sociedade limitada sem ter outro sócio, com apenas um único sócio. Por isso que ela é uma sociedade limitada unipessoal. Então você pode já montar a empresa assim, ou se você tiver uma empresa com uma outra pessoa e aquela pessoa por qualquer motivo se retirar da sociedade, você pode ficar apenas você na empresa sem problema nenhum, sem ter que transformá-la para a Eireli ou para a empresa individual. Isso faz com que você consiga montar uma empresa sozinho, sem precisar de um capital de no mínimo 100 salários mínimos, como na Eireli, e também você possa montar mais de uma empresa sozinho, porque é uma limitada, e limitada você pode montar quantas você quiser. Então esse é mais um benefício que veio com essa Lei de Liberdade Econômica e que nós esperamos que realmente venham melhorar a situação dos empresários brasileiros, deixar o nosso cenário econômico mais livre e aumentando a competitividade das nossas empresas. Infelizmente, esse é todo o tempo que nós temos no programa de hoje. Nós agradecemos pela audiência. Novamente, convido vocês a acessarem nosso canal no YouTube, nossas redes sociais também no Facebook. Deixem seus comentários, sugestões, críticas. Estamos sempre dispostos a ouvi-los. Até a próxima semana e lembre-se, contem sempre com um contador.